Foi. Agora foi. Então, good evening para quem está aqui. Good morning, good afternoon para os outros que estão assistindo no outro horário. Sim, Arthur, estava falando com o pessoal aqui. Hoje choveu bastante, pessoal que está ao vivo aqui, online. E como às vezes para se deslocar em cidades grandes é complexo, né? É, Pessoal, estamos aí na agenda 7. Fizemos semana passada um encontro da agenda 6 porque eu tive que mudar um pouco a data do encontro, que estava no conselho intermediário, então tinha muitas reuniões aí com a coordenação. A coordenação solicitou que a gente não marcasse naquela semana de conselho nenhum tipo de encontro. E aí, marquei o da agenda 6 na semana passada e hoje estamos aqui na da agenda 7. E daqui 15 dias, agenda 8 e finalizamos aí o módulo de inglês instrumental, né? Eu disse para vocês que era um módulo curto, passa muito rápido, né? Mas acho que é um módulo uma disciplina que dá um panorama muito bom do inglês, assim, uma revisão para aqueles que sabem, algumas coisas novas também, né, diferentes. Para aqueles que nunca tiveram contrato, dá um panorama longo, assim, amplo, né, desde o básico até coisas mais complexas e tal. Mas que seja para quem sabe, seja para quem não sabe, não se esgota aqui, né? Logicamente, esses 4, 5 meses no máximo assim de aula que a gente teve é um aperitivo, eu diria, né? Eu acho que vocês, como eu disse lá na primeira reunião, tem que buscar aí ter o inglês no horizonte. Talvez nesse momento está um pouco atarefado, mas não deixar de buscar o inglês, né? E aí, finalizando na agenda 8, continuar os estudos, ou aprofundar, ou pelo menos manter ali um contato, né? Porque desenvolvimento de sistemas é um curso que o mercado de trabalho e a formação de vocês exige o aprendizado da língua inglesa, né? Hoje, pessoal, a gente vai ver, dito isso, então a agenda 7 já se encontra aberta, a agenda 6 eu já lancei as menções do simulado, abre fórum já agenda 7, né? Em breve teremos recuperações e em breve a agenda 8, que é a final. Bom, hoje a gente vai ver, como eu estava falando, um assunto que é interessante e que faz parte da rotina do dia a dia do trabalho, que é o e-mail, tá? Eu vou focar mais nesse ponto do material, inclusive porque o fichário é sobre a questão da criação de um e-mail e porque também eu acho que a gente tem frases condicionais também, que está lá no fórum como uma atividade complementar para vocês, mas eu acho que o e-mail ele precisa ser analisado com mais calma. Eu preciso fazer algumas observações, porque a composição de um e-mail ela requer uma análise dos fatores contextuais, ou seja, da situação que você está inserido. Não basta jogar no tradutor, mas tem que saber selecionar o que é adequado, o que é inadequado para essas situações, né? Ah, eu posso utilizar esse termo, eu posso utilizar uma abreviação, como eu inicio o meu e-mail, como eu faço o meu fechamento, que expressões eu posso colocar nessa abertura, quais são as estruturas que compõem o e-mail em língua inglesa, né? Professor, mas o conteúdo é variável, e aí, como eu faço? Todas essas perguntas eu vou tentar responder nesse encontro de hoje, né? Trabalhando com vocês sobre os elementos essenciais para a composição de uma forma mais segura e correta de um e-mail em língua inglesa. Ok? É, Então vamos lá. Qualquer dúvida vocês podem perguntar aí, me interromper, tá?
Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e, consequentemente, uma apresentação que eu separei para podermos analisar com mais calma o que seria esse e-mail em língua inglesa, né? Então, deixa eu apresentar aqui. Como eu disse, deixa eu minimizar essas coisas aqui. Então, como eu disse para vocês anteriormente, quando a gente pensa num, no e-mail em língua inglesa, a gente não pode achar que somente temos que focar na tradução. Ah, eu vou jogar no tradutor e tudo bem, resolveu o meu problema, e aí eu mando e tá bom desse jeito. Não estou dizendo que o tradutor ele não vai te auxiliar, ele vai nesse processo ser útil, ele vai poder agregar muitas coisas, né? No entanto, ele tem a sua limitação, né? Como eu disse anteriormente, quando a gente pensa em certos tipos de textos, e o e-mail é o caso dele, a gente tem que ir um pouco além da tradução e pensar em que linguagem é adequada e inadequada, tá? Eu acho que esse é um ponto central. Por que a gente tem que ter essa preocupação e não dá para fazer simplesmente jogar no tradutor e tudo bem e vamos lá? Porque antes de tudo, a gente vai ver aqui, tá? Voltando aqui, deu uma travadinha. O e-mail, ele, além de ser essa forma cotidiana de comunicação no trabalho, porque ele está presente no dia a dia, né? Muitos alunos falam, mas tem o WhatsApp hoje em dia, né? Essa comunicação mais informal, tudo mais. E aí um termo que eu acabei de citar que é muito importante de termos em mente, formal e informal, né? O e-mail, ele é uma comunicação que tem um caráter de formalidade. Óbvio que eu posso enviar um e-mail informal, mas cada vez menos a gente faz isso, porque a gente tem o WhatsApp que é instantâneo, né? A gente pode comunicar ali, se comunicar individualmente com a pessoa. E o e-mail, ele acaba ficando, ele ocupa esse lugar privilegiado de ser uma comunicação mais séria, mais formal e, sobretudo, de documentar as situações diversas que vocês têm no dia a dia do trabalho. O e-mail ele tem uma característica de ser um documento, algo que a conversa no WhatsApp não possui, né? Então, a comunicação, no ambiente de trabalho faz com que, em certas situações, é mais do que necessário o envio de e-mail, para que seja documentado, registrado e encaminhado, se necessário, às pessoas que você tem aí como seu chefe, seus clientes, colegas de trabalho, enfim, né? Então, ele, assim, ele é essa forma cotidiana privilegiada por documentar uma comunicação com diversos pares aí, pessoas, né? Em outro sentido, por ser essa comunicação que documenta, e como eu acabei de dizer, por ter esse caráter formal, mais sério cada vez mais, se distanciando de uma linguagem, por exemplo, do WhatsApp, ele tem esse elemento de apresentação da sua imagem pessoal e da empresa. Então, o uso adequado ou inadequado dos diferentes tipos de linguagens e expressões vai fazer com que essa construção dessa imagem seja adequada ou inadequada. A linguagem que você escolhe constrói quem você é. A linguagem que você escolhe transmite a mensagem correta ou incorreta que você quer passar. A linguagem que você escolhe
cria, representa a imagem sua e, mais ainda, da própria empresa. Então, se eu faço a utilização de uma linguagem inadequada no meu e-mail, eu estou manchando a minha imagem e, consequentemente, da própria empresa também. Tá? Então, é muito relevante e muito, eu diria, crucial a escolha do que é certo e deixando de lado aquilo que, obviamente, é errado nessa construção desse e-mail, tá? Então, essa forma cotidiana está atrelado a essa apresentação da imagem pessoal e da empresa, tá? Professor, tudo bem, mas uma coisa eu fico pensando, como o senhor já falou no início da aula, o conteúdo é variável, e como é que a gente faz, então? Já que muda de acordo com as diversas situações que a gente enfrenta no nosso dia a dia de trabalho. O conteúdo, de fato, ele varia, porque, né? Eu posso estar falando de um projeto para um cliente na Índia que deseja fazer um aplicativo de entrega, sei lá. Eu posso estar falando de um projeto para o cliente nos Estados Unidos que deseja criar um site para livros, não sei, enfim. Vocês que trabalham aí na área, que estão estudando na área, têm aí as diversas situações e que vão requerer diversos tipos de e-mail, né? A gente não consegue prever o assunto, o conteúdo, mas a gente consegue trabalhar com a estrutura do e-mail, que é definida, sempre, né? A gente tem uma estrutura básica e com os tipos de registros, ou seja, os tipos de linguagens adequadas. No sentido registro aqui, no sentido de que formal e informal, coloquial ou mais sério, né? Mais elaborado, tá? Ou seja, no dia a dia ou uma linguagem mais empresarial, digamos assim, né? Bom, tá. É, a primeira coisa nesse sentido das estruturas que um e-mail possui, deixa eu ver uma coisa aqui, porque eu ouvi um barulho aqui. Acho que tá tudo certo. Pensei que tinha alguém no querendo acesso aqui. Vamos voltar lá. Primeira coisa que o e-mail ele possui, né, nós temos estrutura é o greetings. Greetings são os cumprimentos. Ao prezado, né? Querido, querida. A abertura no sentido mais básico e inicial. Esses são os greetings, né? Cumprimentos. Eu separei aqui alguns greetings que são corretos e incorretos no sentido do grau de ser formal ou informal. Bom, o primeiro greeting que eu separei é um hi e um first name, um oi e o primeiro nome, tipo hi Pedro, oi Pedro. Isso para um e-mail empresarial é inadequado, porque mostra uma aproximação muito grande com o seu remetente. Ou com o remetente não, desculpa, com o seu destinatário. Né? Você está enviando para uma pessoa, você fala, hi Pedro, oi Pedro. Parece que você conhece ela. Então a gente não pode usar no e-mail formal. Se fosse um e-mail que você tem mais contato, enfim, mais intimidade, pode até ser. Mesma coisa é o dear com first name. Dear aqui vai ser traduzido como querido ou querida. Dear Pedro, querido Pedro, não dá também no e-mail empresarial, né? No e-mail de business, de negócio. Já mudamos aqui nesse último, que é Dear Mr., Mrs., Miss ou Miss e o last name. Olha, veja só, né? O last name, o first name em inglês dá um grau de intimidade, como eu disse. O last name já dá um distanciamento, tanto que professores lá são chamados pelo last name, policiais, autoridades, enfim, né? Então, o seu último nome não basta só sobrenome, mas o último mesmo, no meu caso Silveira. Então a gente vai colocar Dear Mister para homens solteiros ou casados, e a gente tem essas três variações quando se referimos às mulheres: Mrs. casadas, Miss solteiras ou Miss
com som de Z, né? Miss, quando você não sabe o estado civil, se é casado ou solteira, tá? E o last name. Então, por exemplo, eu estou enviando para o Pedro Silveira. Aí eu falei, Dear Pedro, tá errado, então não posso mandar desse jeito. Como eu vou mandar? Dear Mr. Silveira. Na tradução, esse dear, ao invés de querido, fica prezado Silveira. A gente nem precisa traduzir prezado senhor Silveira, né? Prezado Silveira. Né? A tradução aqui de Mister poderia ser senhor, mas o senhor fica meio difícil de captar essas nuances de ser solteiro, casado, novo, velho, não importa. Senhor para a gente dar um caráter de mais velho, né? Mrs. Senhora também não pega essa questão de ser casado ou não, né? Fica difícil traduzir, tá? Mas, bom, se fosse uma mulher, eu sei que ela é solteira, por exemplo, Dear Miss Lorena, não, desculpa, Silva, sei lá, que é o sobrenome dela, o último nome. Prezada. Então, essa combinação do, do pronome de tratamento, né? Desculpa, do pronome de do vocativo, desculpa, de pronome de tratamento aqui, né, Miss, etc., dá uma tradução de prezado ou prezada. E o last name, obviamente, tá? Isso aqui é o adequado para a gente iniciar aí o nosso e-mail. A gente pode pensar nessa linguagem, tá? E aí, se eu não sei o nome, o que pode acontecer? Você está se candidatando a uma vaga de emprego, está mandando do departamento, tá mandando para um cliente para a empresa de um cliente, num departamento específico e tal. Dear Sir ou Madam, prezado, prezada, né? Você pode colocar dessa maneira, você não sabe nem o nome nem o sexo, né? Ou to whom it may concern, a quem possa interessar. Formal, ambos, sem problema, não sei o nome do destinatário. Tá? Então aqui esses dois são adequados para aqueles que eu sei o nome, para aqueles que eu não sei o nome. Bom, dos greetings, que é a nossa abertura primordial inicial, que é o prezado, prezado, a gente tem duas opções, a introdução do e-mail, e aí eu posso ou receber ou estar enviando. Quando eu recebo, é de bom tom que eu agradeça ao remetente. Primeira coisa que eu faço, né? Eu faço um agradecimento. Thank you for your contact, answer, reply. Obrigado pelo seu contato, resposta. O reply também é resposta, mas é mais formal até do que contact answer, mas todos são adequados, não tem problema nenhum, tá? Então a gente faz esse agradecimento quando recebe. Quando a gente envia, a gente precisa na introdução, depois de falar prezado fulano, falar o motivo que você está enviando esse e-mail. Venho por meio deste e-mail comunicar que o aplicativo que o nosso time está desenvolvendo ficará pronto na semana que vem. Três opções aqui, eu gostaria de analisar com vocês os níveis de formalidade e de adequação dessas três opções. I'm writing to inquire about. Eu estou escrevendo para inquirir, ou seja, para saber sobre, por exemplo. Ou I'm writing to ask you, mais direto, mas também é formal, tá? Estou escrevendo para perguntar, para pedir, né? Poderia trocar o ask, because, porque, enfim. E a gente tem esse último, I'd like to find out about. Eu gostaria de saber sobre, mas olha, aqui já não é bom, já é inadequado, porque a gente tem abreviação. Eu já falei sobre isso com vocês em algumas aulas. Em inglês, quando nós temos abreviação, isso deixa informal, inadequado para o e-mail mais sério, mais empresarial. Junto com isso, a gente tem esse find out, um phrasal verb, né? Uma expressão mais do dia a dia e tal, para saber, enfim, já não é tão adequado assim. Tenho gostaria, mas está abreviado, tá? Então, eu diria que esses dois são adequados por não conterem abreviações e por a gente ter uma expressão boa para abrir o e-mail. Estou escrevendo para saber sobre tal coisa, estou escrevendo porque eu gostaria de fazer isso, daquilo, por aí vai. Tá? Bom, fizemos a nossa abertura, prezado, prezada, Dear Mr. Silveira.
I'm writing to ask you about the deadline of the project. Estou escrevendo para saber sobre o prazo do projeto. E aí, depois da introdução, o que vai ter? No meio do e-mail, antes dos comentários finais, que é a conclusão, a gente tem o grosso que é o e-mail. Isso é variável, né? Porque eu posso, como disse, falar do prazo, posso falar de um problema num projeto, de uma adequação, de um atraso, de o iniciar de um projeto, né? De um funcionário que está sendo integrado ao time e por aí vai. Então, esse e-mail ele é variável, porém, esse e-mail sempre tem que ter uma linguagem formal, sem abreviações, sem gírias, sem expressões do dia a dia, né? Tentar adequar ao máximo para seguir essas diretrizes aí, né? Posso jogar no tradutor? Pode, mas aí você vai ter que se atentar a esses elementos que eu estou falando. Se essa linguagem é adequada, se tem abreviação, se tem alguma gíria, alguma expressão, tomar cuidado, se está fazendo sentido, né? Porque o tradutor, às vezes, ele dá umas viajadas, né? Como se diz. Mas, então, esse e-mail, ele varia. Passado esse e-mail, a gente vai para o comentário final, para a nossa conclusão. Na nossa conclusão, eu separei algumas possibilidades aqui, ó, para a gente analisar também. If you have any questions, please let me know. Se tem alguma pergunta, por favor, me informe. Adequado, eu tenho please, por favor. Se você tiver, estou começando de uma maneira mais indireta, não tão direto ao ponto, né? Esse já é menos adequado, olha só. E-mail, call me if you have any question. Me manda um e-mail, me liga se tem alguma pergunta. Já é muito direto. A gente tem que priorizar também, dentro disso que eu disse, evitar gírias, evitar abreviações, uma linguagem mais formal, ser muito direto, porque ser muito direto em inglês é ser muito mal educado, né? Eu já falei isso para vocês em algumas outras aulas. Eu não posso falar assim, professor, tô indo no banheiro, tá? Português até depende do tom de voz. Só dá licença, vou ali no banheiro, tô saindo ali no banheiro, tá? Então, beleza, vai lá, tudo bem. Em inglês isso é muito direto, né? Tá? Ah, senta aqui nessa cadeira em inglês. Não, não posso falar sit. Have a seat, please. Por favor, sente-se. Né? Eu tenho que evitar ser muito direto, porque ser muito direto, assim, faz tal coisa, faz, é uma ordem, estou mandando, né? Esse mandar em português depende muito do tom de voz, da maneira que eu falo. Em inglês, não. Eu faço, faz tal coisa, eu estou mandando, eu estou sendo rude. Posso fazer com uma pessoa que eu tenho intimidade? Posso, porque é diferente. Mas no e-mail aqui, não. Então, é muito direto isso daqui. E-mail, call me. A gente tem que ter uma inversão. Se você tem alguma pergunta, por favor, e o please, né? Me informe. Ou, esse é uma expressão já formal. I look forward to. Eu aguardo ansiosamente. Não eu olho para frente, não dá para traduzir ao pé da letra, tá, pessoal? Então eu aguardo ansiosamente sua resposta, your reply. Eu aguardo ansiosamente seu contato, your contact. Eu aguardo ansiosamente sua análise, your analysis, por aí vai, tá? Então a gente tem a nosso greeting, nossa introdução, o nosso desenvolvimento, o recheio do nosso e-mail, digamos assim, que é variável, a conclusão aqui, e o encerramento. Né? O e-mail ele tem essa característica, eu tenho que ter o greeting, lá em cima a abertura, o corpo do e-mail, o texto, e o encerramentozinho embaixo. Tá? O encerramento formal, a gente tem várias e várias expressões, eu separei algumas aqui que eu julgo até mais utilizadas e mais fácil. Best regards, né? Tá? Que a gente poderia traduzir como um, atenciosamente, né? Também, porque o sincerely também, sinceramente, mas é melhor ou your, sincerely como atenciosamente, né? Enfim, a gente pode traduzir dessa forma.
qualquer maneira formal, mas de finalizar esse e-mail, né? Um thank you, um simples thank you, que é obrigado, tá? Já aqui informal, ó, best wishes, tudo de bom, né? É, não é legal, né? Tudo de bom fica muito informal, best wishes, né? Cheers, que também é saudações, mas em português saudações até é formal, né? Mas em inglês não. Cheers é como, beleza, tudo bem aí, né? E o XO, que é mais informal ainda, que é beijos e abraços, tá? Então tem que tomar cuidado aqui para não usar nenhum desses, para não esquecer de colocar o encerramento, a gente esquece, já coloca a assinatura direto, né? A gente tem que precisar finalizar. Best regards, né? Atenciosamente, ou sincerely também serve aqui, ou mesmo thank you. E aí, vocês vão para a assinatura de vocês, tá? Olha um exemplo de um e-mail adequado aqui, simples, com todos esses elementos que eu falei na aula de hoje, né? Os elementos que estão grifados são os elementos que são a abertura, desculpa, o greeting, cumprimento, a introdução, a abertura, o encerramento e a saudação final, né? Então a gente tem lá, Dear Mr. Smith, vejam, né? O Dear com o last name e o pronome de tratamento. Então fica prezado Smith, né? A gente sempre usando o sobrenome, o final, né? Nunca o primeiro nome. Thank you for your reply. Obrigado pela sua resposta, né? I understand your point. Entendo o seu ponto. But I will need the machine to fix the problem. Mas eu preciso da máquina para consertar o problema. I look forward to your answer. Aguardo ansiosamente sua resposta. Sincerely, Peter. Atenciosamente, Peter. Né? Veja, não há abreviações, não há um uso de linguagem formal aqui, uma linguagem mais formal, adequada, né? Um e-mail simples. A gente não precisa fazer, quando a gente fala de uma linguagem formal, mais séria, uma linguagem cheia de firulas, assim. Muita gente confunde formalidade com dificuldade e acha que simplicidade é do dia a dia. Não, eu posso ter uma linguagem simples, porém empresarial, formal, mais sério, né? Assim como eu posso ter uma linguagem do dia a dia que ela é profunda, ou que ela é mais elaborada, ela tem requinte, né? As gírias, elas enriquecem a linguagem, né? Às vezes as pessoas acham isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esses conceitos, assim. Não é porque é empresarial, formal, que tem que ser cheio de adereços, elaborações e tornar difícil isso daqui. Inclusive, tornar difícil não é uma qualidade da comunicação empresarial. Quando a gente está se comunicando no ambiente de trabalho, no ambiente empresarial, de business, de negócio, a gente tem que pensar numa simplificação para que essa mensagem que eu quero transmitir seja mais cristalina, mais direta no sentido positivo, né, da palavra, não de grosso, mas assim, de clareza possível para que não haja ruídos, ou seja, para que quem está recebendo o que eu quero dizer não entenda de uma maneira errada. E assim a gente tenha um efetivo. O trabalho vai ser mais efetivo, vai ser mais. Vai ocorrer de uma forma mais segura, mais dinâmica, mais rápida, enfim. Então a gente tem que tomar cuidado com a forma que a gente se comunica no dia a dia do trabalho. Vocês já viram isso muito em comunicação, né? Mas o assunto de comunicação reverbera que não tem jeito, porque inglês é uma linguagem, linguagem serve para se comunicar. Tá? Então, assim, abertura formal, introdução formal, fechamento formal e o encerramento final aqui, o cumprimento final formal também, como atenciosamente, tá? Pessoal, se tem alguma. Deixa eu ver aqui. You guys tem que estar com a primeira letra maiúscula, o best regards lá no final. Boa pergunta, Marcelo. Acho que não. Acho que não. Deixa eu dar uma conferida aqui na internet, que eu te respondo com uma certeza maior aqui.
Se pode vir em minúsculo, não pode, né? Não, acho. Estava vendo aqui exemplos, né? Ahn, a letra maiúscula, Marcelo. Se você quiser colocar só regards também pode, né? Mas sim, letra maiúscula ali no final. Deixa eu ver mais exemplos aqui. Não é obrigatório, desculpa, não é obrigatório. Pode ser a letra minúscula no regards, tá? A não ser que você só coloque o regards, né? Sem o best, que também é uma possibilidade, né? Você colocar o best regards ou só regards ou só também tem o kind regards, né? Tem muitas variáveis aí para que vocês escolham, né? Eu separei essas daí, o sincerely é muito usado, que é atenciosamente, né? E o best regards também. Por isso que eu separei eles aí, porque há um uso muito comum, tá? Mais alguma pergunta, pessoal, sobre essa apresentação aqui? Eu fiz essa apresentação porque olha o fichário. O fichário, vocês precisam enviar um e-mail em inglês, né? Se apresentando para uma vaga de emprego, tá? Então, assim, não precisa ser algo muito longo, tal, mas precisa ter cuidado com a linguagem que vocês vão escolher. Por isso que eu queria fazer essa apresentação, né? Tá lá no Mergulhando do Tema, algumas coisas também. Eu também gravei um vídeo que tá lá, mas eu queria resumir aqui para vocês de uma forma mais dinâmica e mais didática, assim, para que quando vocês forem fazer o fichário, não cair em erros de linguagem inadequada, né? Então, evitar abreviações, escolher essa abertura, essa introdução, esse encerramento, esse comprimento final, com muito cuidado, né? Com muito cuidado, tá? Consultem o material de vocês, né? Qualquer dúvida também me perguntem no correio técnico. Então, essa é a tarefa, tá? Não é inadequado utilizar o IA ou o próprio tradutor, óbvio que vocês podem usar, mas vocês têm que fazer aquele proofreading, ou seja, uma revisão. Porque esses elementos de escolha de linguagem cabe a vocês refletirem e verem se está correto ou não está, tá? Porque ele não vai fazer isso para vocês, né? A inteligência, ela peca nessa leitura de mundo, né? É uma máquina, né? Então, tem essas coisas que são importantes. Outro ponto que eu gostaria de falar, que eu não vou tocar nesse encontro de hoje, é essa atividade extra que eu coloquei sobre frases condicionais. O material fala sobre esse assunto. Eu quis focar mais em e-mail por conta do fichário, né? E também porque o e-mail é algo, nossa, muito usado no dia a dia e você tem poucas aulas assim sobre e-mail. Tem na internet, óbvio, mas às vezes tem muitas variações, né? Tem muita clareza, assim, né? Então eu quis falar um pouco. Ou tem muita coisa e se perde, para ficar mais claro para vocês aí. Mas tem as frases condicionais do material, eu recomendo que vocês dêem uma lida e depois façam um exercício como complemento, né? Aí vai abarcar tudo que tem nessa agenda 7, o e-mail e as frases condicionais, né? E compartilhe lá como é que foi a realização desse exercício e tudo mais. Ah, alguma outra pergunta, pessoal? Uma outra dúvida? Obrigado, Ivani. Qualquer dúvida também é só procurar, tá? No Correio Tech. Que ótimo, Ana. Hoje foi até um pouco mais rápido, né? A gente às vezes demora um pouco mais aí. Obrigado a vocês. É,
Hoje foi um pouquinho mais enxugado. Esse assunto ele é um pouco mais curto, né? Mas eu acho que ficou bem tranquilo aí. De qualquer modo, vocês já sabem que também, só me procurar no Correio Tech. Pessoal, então é isso. Queria agradecer a presença de vocês mais esse encontro síncrono, na Agenda 7. Agora a gente se vê na agenda final, daqui 15 dias, tá? Na agenda 8, agenda final. E aí eu. Ah, tranquilo, Murilo. Ótimo. Eu vou corrigir qualquer coisa que eu achar que precisa revisar, eu te reenvio também, tá bom? Na agenda 8 a gente faz o nosso encontro final. E aí eu me despeço de vocês, mas vou deixar as despedidas para depois, tá bom? A gente se vê em breve, see you soon, daqui 15 dias, né? Qualquer dúvida, só me procurar. Bye bye, see you, have a nice week, boa semana, take care, se cuidem. Obrigado você, Laura, pela presença. Good night, Ana. Valeu, Marcelo. Um abraço. Ciana. Noite, Arthur. Bye bye. Good night, Murilo. Thank you, Murilo. You're welcome, Murilo. You're welcome. Thank you for your presence. Você também, até mais. Ivani, boa semana para você. You too. Ah, Elton, fique tranquilo, fique em paz, sem problemas. Qualquer dúvida, você pode me procurar, tá bom? Deixa eu finalizar aqui.